Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa capacitação deste mês. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês, considerando que nós estamos em janeiro, os princípios gerais de psicologia hospitalar. Vou conversar com vocês, vou explicar adiante por que eu escolhi esse tema. Então vamos lá? O que é que nós vamos discutir hoje? Primeiro eu vou discutir com vocês uma breve apresentação dos nossos documentos do setor de psicologia assistencial, uma vez que os nossos POPs, a grande maioria deles já foi aprovada, nós também temos o nosso protocolo em processo de aprovação, e a partir desses documentos, acredito que nós vamos discutir muitos deles ao longo do ano, para a gente pensar a nossa prática aqui no hospital. E por conta disso, né, e a partir disso, nós vamos pensar os princípios gerais de psicologia hospitalar que estão embasando também estes documentos. Entendendo esses princípios gerais, eu penso que vai ficar muito mais fácil de compreender como é que as nossas normas e rotinas foram pensadas aqui. E nós vamos ter todo esse ano para fazer esse processo, tá bom? Então, vamos começar pelos nossos documentos. Lá no nosso drive virtual, assim como também na nossa pasta física que fica no nosso armário, eu organizei, então, esses documentos, né? Boa parte deles aprovados. E são eles, primeiro, o protocolo, também chamado das normas e rotinas do Serviço de Psicologia Assistencial, que ainda está em processo de tramitação, mas que já está disponível, né, no nosso drive, para quem quiser dar uma olhada. Quando a gente fala assim no hospital, não é muito comum essa fala. Ah, porque tem que seguir o protocolo, qual que é o protocolo? Enfim, o protocolo é esse documento que se encontra agora à disposição de todos nós, né, para pensar quais são aí as nossas formas de atuar aqui dentro do hospital. É uma versão mais elaborada, mais teórica das nossas práticas, e ele também é a base do procedimento operacional padrão ou do conjunto de POPs, né, que são descrições mais direto ao ponto, mais passo a passo, e que nós temos então essa lista. E eu queria apresentar ela para vocês, porque eu apresentei ela numa determinada ordem, e aí vocês vão ver agora que os POPs elas seguem esta ordem que eu estou apresentando aqui. Os POPs, eles seguem uma ordem histórica de apresentação, né, deles, né? Então, conforme eles foram apresentados ao longo da história da psicologia assistencial do HMC, eles foram sendo registrados, e aí algumas vezes vocês vão verificar que o POP, que tem alguns POPs que parecem que estão faltando, mas não é que eles estão faltando, né? Vou explicar melhor para vocês. Como vocês podem ver aí nessa lista, o nosso POP ele pula do 6 para o 8. Mas por que isso acontece? Porque existiu historicamente um POP, né? Que foi o POP de atendimento ao paciente com computação, que acabou sendo cancelado. Enfim, e aí fica esse buraco, né? E como tem que seguir a ordem, a gente pula do 6 para o 8. Então, esses POPs que estão riscados, eles foram POPs que foram cancelados, né? Ao longo da história da psicologia assistencial. E os POPs 10, 11 e 12, vocês estão vendo que eles estão apagadinhos aí, mas é porque eles dizem respeito a outros setores de psicologia, no caso, o SESMIT e a Sala da Mulher, certo? Então, são POPs que dizem respeito a esses outros setores, eles contam aí na lista, mas nós atuamos com outros procedimentos, certo? Então, pela ordem, nós temos, primeiro, o POP de registro e documentos escritos, 2, acolhimento psicológico, 3, entrevista psicológica, 4, acompanhamento, 5, paciente em tentativa de suicídio, 6, comunicação de óbito, 8, visita humanizada, e em seguida 3, 14 e 15, que correspondem respectivamente aos POPs de visita hospitalar, tentativa de evasão
ME e entrevista familiar. Então, ao longo desse ano, a gente vai focar muito nestes documentos. Além disso, nós temos os nossos documentos internos, né? São, por exemplo, os modelos de evolução, as nossas regras internas do setor, modelos de encaminhamento e assim sucessivamente. Mas eu penso que, considerando que no mês passado, em dezembro, eu li a sugestão de vocês, do que vocês queriam discutir para a nossa capacitação de 2024, e percebendo que são temas que vocês propuseram que estão muito consonantes com as modalidades de POP, então eu penso que esses dois documentos, protocolo e conjunto de POPs, vão ser os norteadores da nossa discussão ao longo deste ano, certo? Então, hoje eu escolhi discutir com vocês, acho que é propício para janeiro, os princípios gerais que nós estamos trabalhando na psicologia hospitalar do HMC. Então, quais são esses princípios que ordenam, então, a nossa prática? Primeiro, nós precisamos, então, conversar sobre a ideia, a proposta de uma padronização em psicologia, certo? Se a gente está falando de POP, se a gente está falando de protocolo, nós estaremos falando de uma padronização, né? De uma estipulação de normas e de rotina. No entanto, o campo da psicologia é muito diversificado, possui múltiplas abordagens, tanto teóricas quanto práticas, que refletem uma complexidade do ser humano. Então, é mais apropriado a gente falar que nós trabalhamos com psicologias, né, no plural. Existem abordagens que são mais diretivas, voltadas a um planejamento, a uma estrutura, e aquelas abordagens menos diretivas, né, que estão mais focadas na exploração da subjetividade e da singularidade de cada sujeito. Então, a psicologia ela tem uma ampla gama de perspectivas com fundamentos epistemológicos distintos, com diferentes paradigmas, diferentes modelos e diferentes visões, certo? Então, apesar dessa diversidade, nós podemos entender o que nós estamos chamando aqui de padronização como uma busca por diretrizes mínimas comuns que respeitem essa variedade de abordagens, de entendimentos e abracem a singularidade de cada caso. Padronização, nesse contexto, não busca uniformizar as práticas nem engessar o trabalho, mas sim fornecer direções, né, fornecer uma bússola, uma direção de por onde vai a nossa prática. Assim como também contar com uma reflexão ética e científica que respeite a flexibilidade necessária para acomodar esses diferentes pontos de partida de cada psicólogo. Então, nós temos uma citação aí que é do documento Humaniza SUS, que diz o seguinte: de acordo com esse documento, um dos parâmetros que devem orientar a implantação de ações e dispositivos é o da definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a singularidade do sujeito. Ou seja, falar em padronização das condutas da psicologia significa estabelecer esse terreno comum, circunstanciado, que respeite essa heterogeneidade, negociando a dimensão institucionalizada e regimentar do hospital com a subjetividade de cada usuário, enquanto asseguram uma qualidade e uma consistência na prestação de serviços. Então, não é um processo restritivo, né, mas é uma busca de garantir atendimentos que sejam centrados no paciente e embasados numa bagagem diversificada que a psicologia oferece, mas considerando também a autonomia, a reflexão ética, o exercício e o estilo pessoal e a responsabilização de cada profissional, certo? Então, essa citação, né? A rotina de trabalho da psicóloga ou do psicólogo deve situar a demanda do paciente e estabelecer rotinas nítidas, com protocolos de atendimentos, com registros psicológicos escritos nos prontuários,
com coerência e indicativo do estado emocional, tipo de intervenção, ações junto à equipe e familiares e os resultados obtidos ou que se espera alcançar. Nessa rotina, já fica caracterizado o protocolo operacional padrão do setor de psicologia, que evidentemente poderá ser flexibilizado, conforme as necessidades da instituição, da região do país, dos pacientes e da equipe da qual o psicólogo faz parte. Certo? Então, tem um destaque aí, né? Que tem a ver com essa ideia de flexibilização. É claro que, embora a gente esteja estabelecendo normas, né, estabelecendo certos padrões, nós precisamos reconhecer uma flexibilidade diante das diversidades de contexto, de abordagens, né, permitindo uma atuação mais maleável e dinâmica, e também no sentido de abraçar essa flexibilidade dentro da regra, né? Porque nós estamos lidando com um campo muito complexo, que é o campo psicológico, onde a padronização não deve limitar, mas sim guiar as intervenções de maneira sensível e ajustada a cada situação singular. Então não tem problema a gente flexibilizar, desde que essa flexibilização tenha um respaldo técnico, científico e que esteja ancorado nos discursos de saúde, certo? Dito isso, então eu vou trazendo para vocês uma série de referenciais teóricos que nortearão essas condutas e práticas dos e das profissionais, assegurando essa qualidade técnica científica, ética e autonomia que eu venho ressaltando para vocês, né? Então, primeiro, nós temos o Código de Ética, que é talvez a nossa principal referência ética proposta pelo CFP e que apresenta diretrizes que orientam e regulamentam a nossa prática profissional. Então, eu trouxe aqui os princípios gerais. É claro que nós, como profissionais, devemos conhecer o Código de Ética como um todo, mas penso que os princípios gerais bastam para os nossos propósitos aqui. Então, quais são eles, né? Basear-se no respeito e promoção da liberdade, dignidade, igualdade e integridade do ser humano. Visar a promoção da saúde e qualidade de vida, eliminando formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ter responsabilidade social, política, econômica e cultural. Ter contínuo aprimoramento técnico-científico. Promover a universalização do acesso ao conhecimento psicológico, rejeitar situações em que a psicologia esteja sendo aviltada e considerar as relações de poder nos contextos em que atua. Isso é muito interessante. Quando a gente for falar nas nossas capacitações anteriores, né, de registros documentais, eu acredito que foi nessas capacitações que eu trouxe o exemplo, né, de você estar lidando ali com um sujeito individualmente, com uma família especificamente, e você está observando que essa família pode trazer uma situação que pode ser interpretada como uma negligência, né? No entanto, o que a gente faz numa situação como essa? A gente simplesmente realiza uma denúncia, a gente tenta colocar essas pessoas na prisão ou alguma coisa que seja que vá nessa direção. É claro que se for uma situação urgente, né, com pessoas com possíveis vítimas, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, nós precisamos de uma atuação rápida, nós precisamos de uma atuação em rede, né, para saber, né, os caminhos que nós vamos seguir. No entanto, a gente não pode atuar ignorando as condições macro, né, que estão determinando aquela família. A gente não pode ignorar simplesmente que essa família pode estar sendo também vítima de vulnerabilidade, de violação de direitos, né, de miserabilidade, né, de exploração, de violência, né? Então, é como se a gente estivesse individualizando e jogando nas costas dessa família uma situação que é muito maior. E quem que está nos dizendo isso, né? A princípio, o Código de Ética. Mas quando a gente for pensar a nossa segunda referência, isso vai ser ainda mais reforçado. O HMC
ele é um hospital público, ele atua dentro da saúde pública. Portanto, ele é regido pelos princípios do SUS. Assim sendo, né, os princípios do SUS, os princípios da saúde pública brasileira, que aqui a gente vai usar como base, primeiro, a Constituição Federal de 1988, mas também os comentários de Paim, né, nós temos que, primeiro, a saúde é um direito de todos, que deve ser de acesso universal, igualitário e baseado na equidade, contra discriminações e privilégios. Ainda que a saúde é uma expressão da organização social e econômica, reconhecendo as condições de vida como influentes, como a saúde dos indivíduos e comunidades. Então, só nesses dois primeiros pontos, nós estamos trabalhando com uma ampliação da visão de saúde. Nós não estamos olhando para os sujeitos de forma individualizada, com culpabilização, né? Ou simplesmente olhando para esse organismo do sujeito e ver se tem alguma doença, se tem algum vírus. Não. Esses princípios que nós estamos trazendo aqui estão apontando para uma realidade macrosocial e para a saúde como expressão das diversas condicionantes da vida, inclusive, né, a organização social e econômica, certo? Instiga-se também a participação da comunidade, visando a superação do autoritarismo social e, principalmente nos serviços de saúde, buscando a promoção da democracia, da autonomia e da humanização. Sabemos que a história de consolidação do SUS é a história da luta política pela democracia no nosso país, né? O SUS e a Constituição Federal, ele é regido pela Constituição Federal de 88, é resultado, é expressão de uma luta política que vinha sendo travada contra a ditadura militar no Brasil. Assim sendo, esses princípios que estavam dentro, né, que estavam inseridas nas mobilizações, nas lutas sociais contra a ditadura, portanto, lutas em favor da democracia, são valores que então vão atravessar a ideia de saúde pública, certo? Então, a ideia de democracia que vem aí dessa luta política atravessa então essa proposta de saúde e tem toda a razão de ser, porque os serviços de saúde historicamente no Brasil, mas não só, são também bastante hierarquizados e autoritários. Isso a gente observa na nossa realidade, certo? Na nossa realidade de trabalho. Então faz todo sentido. E aí, e ainda, né, o conceito de saúde é ampliado, como eu havia dito anteriormente, sendo considerado muito mais do que um problema natural e fisiológico, anatomicamente localizável, endógeno ao organismo e, nesse sentido, desenvolvendo uma atenção integral, total à saúde. Né? Essa pretensão de tentar trazer uma visão multideterminada, uma visão ampla do conceito de saúde, certo? Nós, da psicologia, a gente precisa encampar ainda mais essa visão ampliada de saúde, porque se a gente entendesse que a saúde é a mera ausência de uma doença fisiológica anatomicamente localizável, não precisaria sequer existir psicologia dentro do nosso hospital, na verdade? Ficaria tudo restrito à equipe médica, né, à equipe da enfermagem e assim sucessivamente. Nós, que lidamos com a subjetividade, com a saúde mental, somos o campo privilegiado para defender essa ampliação no conceito de saúde. E ainda, né, nós temos aí que as ações e serviços públicos devem ser descentralizados, adequando o SUS à diversidade regional, regionalizado, distribuindo estabelecimentos de saúde em um dado território, e hierarquizado, né? Não no sentido de autoritarismo, mas no sentido de utilizar os recursos de forma racional e seguindo uma ordem de complexidade, né? Ou seja, no nosso caso do HMC, nós estamos situados na atenção terciária, atendendo a problemas de alta complexidade, tecnologia e de alto custo, certo? Adiante, próxima referência. Humanização. Esse conceito, né, tão importante e que nós precisamos fundamentar muito
em raízes técnico-científicas. O documento que estabelece as diretrizes de humanização para a saúde pública é o documento Humaniza SUS, né? E de acordo com esse documento, é fundamental que a gente incorpore na saúde brasileira a ideia de humanização, tanto para a equipe quanto para acompanhantes e principalmente para os usuários e usuárias do serviço. Então, nesse documento, nós temos que a humanização é definida como uma aposta ético-política, ética porque implica a atitude de usuários e gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e corresponsáveis. Estética porque acarreta um processo criativo e sensível de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas. Política porque se refere à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS. Certo? Aí eu coloquei uma atenção especial, né? Uma atenção especial à proposta de clínica ampliada, que vai na direção do que a gente está discutindo, né? Ampliar a clínica tem a ver com a ideia de ampliar o conceito de saúde, que eu vinha dizendo. Tomando a saúde como um objeto de investimento, considerando a vulnerabilidade, o risco do sujeito em seu contexto. Ter como objetivo produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos. Olha como a gente está o tempo todo falando de democracia, autonomia, né? Então aqui a gente não vai impor uma proposta de saúde, obrigar o sujeito a obedecer esse tratamento e ele não participa de nada, né? Essa ideia do paciente como um ser passivo mesmo, né? Não, a gente está trabalhando com o conceito de saúde com a autonomia dos sujeitos, impulsionando a autonomia desses sujeitos. Realizar a avaliação diagnóstica considerando não só o saber clínico e epidemiológico, como também a história dos sujeitos e os saberes por eles veiculados. Definir a intervenção terapêutica considerando a complexidade biopsicossocial das demandas em saúde. Então, sintetizando, a proposta do Ministério de Saúde, presente no Humaniza SUS, reforça uma abordagem ética, estética e política na saúde, incentivando a corresponsabilidade, a autonomia e o protagonismo, culminando na prática da clínica ampliada e em uma proposta de saúde humanizada que supere o reducionismo biomédico. Sobre a psicologia hospitalar, afinal, o que é a psicologia hospitalar? De acordo com as referências consultadas, né? O Simonetti, por exemplo, que a gente tem até esse livrinho no nosso armário, né? Ele define a psicologia hospitalar como o campo que corresponde. A psicologia hospitalar corresponde ao campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento. Nesse sentido, toda doença é psicossomática. Em que sentido, né? O que significa essa frase? Olha como essa frase é interessante e libertadora. Geralmente, no senso comum, a gente pensa assim: será que essa pessoa está doente mesmo? Ou será que ela está fingindo? Será que ela está doente mesmo? Ou será que o que ela tem é psicológico, né? Será que ela está grávida? Ou será que a gravidez é psicológica? Parece que a gente está dividindo esses dois polos. Existem as doenças fisiológicas e existem as doenças somáticas, as doenças psicossomáticas psicológicas. Certo? Mas não é assim, né? Se a gente está trabalhando com um campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento, todo adoecimento tem aspectos psicológicos. Portanto, toda doença é psicossomática. Quando uma pessoa adoece, não importa a doença que ela tenha, vão ter aspectos psicológicos ligados a esse processo de adoecimento. Então, a gente precisa interrogar, nós precisamos elevar o nosso senso crítico quando a gente vai definir o que é papel da psicologia e o que não é. O que é demanda da psicologia e o que não é. Então, às vezes, né, a gente vai receber assim: eu gostaria que a psicologia viesse aqui no meu setor porque o paciente não quer comer.
Aí a gente responde assim: ah, não, mas isso aí não é demanda da psicologia. Não quer comer, a gente não vai aí convencer, né? Ou então, isso aí, a alimentação é problema da nutrição, então manda para nutrição. Não é assim, né? Não é assim. É verdade que a gente não realiza um trabalho de convencimento, mas é verdade também que o processo de adoecimento, ou nesse caso, um processo de recusa à alimentação, vai ter aspectos psicológicos em seu entorno. Então, cabe sim a nós investigar e tentar compreender. É claro que muitas vezes a gente vai chegar lá e a gente vai ver que o sujeito está falando, eu me recuso a comer porque, sei lá, ninguém presta informações sobre o meu adoecimento, ou porque a minha cirurgia foi cancelada, e assim sucessivamente. A gente observa, então, primeira coisa que a gente observa, isso nos diz respeito. É claro que isso nos diz respeito, porque o sujeito está dando uma justificativa psicológica, né? No caso, não é um problema fisiológico da alimentação que está apodrecida ou que ele não quer. Nesse caso, ele está se recusando por elementos psicológicos a se alimentar, né? Ora, qual é o setor que vai lidar com essa demanda, se não a psicologia, né? É nossa demanda, sim. Também é nossa demanda. Nesse caso, aí a gente vai fazer um papel de mediação, né? Mediação desses conflitos, acolher o sentimento de frustração, né? Discutir o caso com a equipe. É verdade, gente, que muitas vezes nós nos sentimos frustrados, porque a equipe poderia fazer esse movimento, né? De ter essa percepção de que esse paciente está frustrado, ou mesmo que algumas condutas que eles tiveram, né, levaram esse paciente a ter esse comportamento de recusa da alimentação e assim sucessivamente. Mas, no entanto, nós precisamos entender que isso não é tão simples e tão fácil para o resto da equipe, porque o resto da equipe está voltada com a sua atenção para o seu campo, né? Os enfermeiros estão no campo da enfermagem, então estão preocupados lá com medicação, com seringa, com injeção, né? Com acesso e assim sucessivamente. Né? A medicina está lá focada com o tratamento. Essas questões são muito difíceis deles enfrentarem. Para nós, a gente pode até parecer simples e pode até parecer frustrante que a gente chegue lá e se depare com uma questão como essa. Mas é nosso papel realizar essa mediação. Né? É o nosso papel trabalhar com esses aspectos psicológicos em torno do adoecimento. Não vamos convencer o sujeito, mas vamos acolher e vamos mediar esse conflito. Certo? Então, vamos ampliar então nossa visão do que é demanda psicológica e o que não é? Certo? Adiante. A psicologia hospitalar, ela está correlacionada com isso que eu já vinha dizendo, né? Se a gente está falando que nós precisamos ampliar o conceito de saúde, precisamos trabalhar numa visão de clínica ampliada, então nós estamos falando também de um sujeito. Estamos falando de dar voz a uma subjetividade, que não é só um corpo adoecido, mas é também uma pessoa com as suas histórias, né? Com os seus pensamentos, os seus sentimentos, desejos, sonhos, lembranças, crenças, discursos, um trabalho que foi interrompido, um vínculo com a família que foi cessado, e assim sucessivamente. Né? Que são aspectos que formam uma dinâmica psíquica de uma pessoa, independente se são causa, consequência ou forma de manutenção da doença. Então, isso também é importante. Eu sou psicólogo, então aqui eu sou psicólogo hospitalar, eu vou falar só da doença do sujeito. Não, o sujeito está trazendo outros elementos que dizem respeito, num primeiro momento, com elementos que parecem muito distantes ou muito dissociados da doença. Todos os dias a gente vê que esses elementos que estão no entorno da doença afetam diretamente a recuperação desse sujeito, a saúde, a colaboração dele, a adesão dele ao tratamento e assim sucessivamente. Né? Quantas vezes a gente não vê um sujeito que não está aderindo ao tratamento porque não entendeu como é que o tratamento funciona, ou ainda porque está com saudade da família, né? Ou por qualquer outro motivo, né? Ou está gerando conflito esse sujeito porque ele está frustrado com uma situação,
né? Então, isso diz respeito à nossa atuação. Outro elemento importante da gente pensar, isso a gente discute toda hora, né, gente? A questão das psicoterapias breves e como isso afeta muito a nossa prática aqui dentro. Por quê? Porque nós temos um desafio relativo à duração do tratamento, né? Nas práticas mais tradicionais de psicologia clínica, por exemplo, em consultórios particulares, a gente tem uma outra visão. Mas no contexto hospitalar, nós precisamos repensar esses modelos, justamente porque, em se tratando da duração do tratamento, isso está muito condicionado ao período de internação daquele sujeito e também da sua alta médica. Porque às vezes a gente vê que um sujeito ele está ali melhorando, a gente já começa a imaginar que ele pode ter alta, mas a gente sabe que isso é imprevisível, né? Em alguma medida é imprevisível. A gente não consegue adivinhar com precisão. Então a gente trabalha sem saber muito bem quanto tempo a gente ainda vai ter com aquele sujeito. Em alguma medida, né? Todas as práticas psicológicas possuem essa imprecisão com relação ao tratamento, porque o sujeito sempre pode romper com o tratamento a qualquer momento. No entanto, aqui no hospital, a gente tem ainda esses condicionantes, né, do período de internação e da alta médica, que tornam esse problema ainda mais difícil. Isso, aliado aí ao grande número de pacientes que nós temos por profissional, impõe que nós trabalhemos numa modalidade de número de sessões mais limitadas, com uma duração mais indefinida, né? Uma vez que o paciente pode deixar o hospital a qualquer momento ou pode vir a óbito, né? Então, a gente fica com esse sentimento, com essa sensação de que qualquer atendimento pode ser o último, certo? Então, nesse sentido, os nossos objetivos terapêuticos precisam ser mais focais, voltados para esses aspectos psicológicos no entorno do adoecimento e também mais modestos no sentido de reconhecer e ir trabalhando com esse sujeito, com esse usuário, a finitude e o limite temporal desse atendimento, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui, né? Como é que vai ser para esse sujeito? A gente percebe, a maioria, talvez, dos nossos pacientes querem ir embora do hospital, mas muitos querem ficar, né? Porque às vezes recebem cuidado aqui no hospital que lá fora não vão receber. Não é assim? Então, esse sujeito ele acaba até estendendo o seu prazo de adoecimento, né? Para, às vezes, até piorando o seu quadro fisiológico, com medo de sair daqui do hospital. O que a gente faz nesses casos, né? A gente vai trabalhando essa questão da finitude e do limite temporal, né? Dos nossos atendimentos. Preparando esse sujeito para exercer sua autonomia, né? Ainda é importante a gente destacar que, nesse sentido, cabe a cada psicóloga e a cada psicólogo determinar a necessidade do acompanhamento, a preservação do vínculo transferencial, a proposta de trabalho, o agenciamento de frequência e o tempo de distância entre os atendimentos. Por mais que a gente receba solicitações, às vezes solicitações até muito diretivas, olha, esse paciente aí, eu preciso que você trabalhe com ele todos os dias da semana, manhã, tarde e noite, e assim sucessivamente. Não. Quem determina o tratamento psicológico é o psicólogo. Lógico que em diálogo com esse usuário, né? Mas isso é uma determinação nossa. Então, o que a gente faz em situações como essa? Sim, vamos acolher a sua angústia profissional que está solicitando. Nós vamos acolher esse caso. Mas nós vamos explicar também o trabalho que a gente realiza, quais os critérios que a gente está adotando e por que a gente vai definir o tratamento dessa maneira. Né? Justamente para evitar que aquele sujeito seja atendido excessivamente, de forma desnecessária, por vários profissionais e assim sucessivamente. Outra coisa importante é a questão de que existem diversas modalidades de psicoterapia breve, assim como existem diversas modalidades de psicologias. Cabe a cada profissional escolher entre perspectivas que são mais diretivas, estruturadas e de planejamento, com objetivos e estratégias bem definidas, ou pelas propostas não diretivas, mais flexíveis e focadas no aqui e agora, em que se trabalha com os conteúdos conforme aparecem em sessão, né? A psicóloga ou psicólogo fica incumbido de respaldar a sua conduta nos fundamentos da abordagem que optar, bem como de prestar esclarecimentos à equipe acerca de trabalho desenvolvido quando necessário.
Isso para mim é muito importante, gente, muito libertador. Por quê? Quando eu entrei no hospital, eu recebia muitos atravessamentos de que, por se tratar dessa modalidade hospitalar, desse contexto hospitalar, em que nós estamos respaldando a, para essa modalidade de psicoterapia breve, eu recebia muitos atravessamentos em relação ao meu atendimento no seguinte sentido. É um sujeito que tentou suicídio. A gente sabe que esse sujeito vai receber alta em breve. Então, a gente vai ter poucos atendimentos com esse sujeito, né? Então, vamos lá. Então, o que o psicólogo tem que fazer? Ele precisa trabalhar o suicídio, porque é isso que importa. Então, a gente vai se planejar, vai fazer sessões mais planejadas para trabalhar com isso, e tudo mais. Ótimo, tem psicólogos que vão trabalhar com essa modalidade, certo? Neste caso, uma modalidade mais diretiva, mais focal, mais focada no problema, entre aspas, que o psicólogo está diante, né? E também que foi a causa que levou esse sujeito para o hospital. Então, a gente está fazendo um atendimento muito focal. No entanto, eu não trabalho assim, né? A minha abordagem, a minha perspectiva não trabalha dessa maneira. Se de repente eu entro em contato com esse sujeito e esse sujeito ele quer lá se lamentar porque ele estava andando na rua e aí ele perdeu uma caneta Bic e agora ele está super triste por causa disso, a gente vai trabalhar a caneta Bic. Entendeu? Mas você não está trabalhando o que verdadeiramente importa, que nesse caso seria o suicídio, a questão do suicídio. Olha, quem determina o que importa? Do meu ponto de vista, é o sujeito, né? O sujeito que traz o que importa a ele, e a gente vai trabalhar a partir disso. Então, como eu recebi esses atravessamentos, eu senti uma culpa, como se eu não estivesse trabalhando a questão importante. No entanto, não é que não se está trabalhando a questão importante, existem formas diferentes de pensar. Nesse caso, trabalhar, no meu caso, né? Trabalhar com uma modalidade do aqui e do agora. Então, se esse sujeito não estava aqui ontem, ou se ele não vai estar aqui amanhã, não importa para mim, porque me importa, na minha abordagem, o aqui e o agora. Aquilo que o sujeito traz naquele momento e naquele momento que ele está disponível a mim. E isso vai trazer o resultado que trouxer, certo? E a gente não sabe como que a caneta Bic está correlacionada com o suicídio, né? Se o sujeito está trazendo, pode ter correlação. Às vezes você está trabalhando um campo que produz efeitos em outro campo, mesmo que esse outro campo não esteja sendo abordado diretamente. Então, isso é uma coisa que eu sempre foco com vocês, né? Qual que é o jeito certo? Qual que é a orientação certa? Qual que é o padrão? Ora, no caso da psicologia, isso depende. Depende do quê? Da abordagem, né? Depende do fundamento teórico, da reflexão ética, né? Da modalidade, depende do estilo de cada psicólogo. Então, existem diversos caminhos. O que importa para mim não é fazer o termo correto, até porque quem define o que é correto, né? O que importa para mim é qual a sua fundamentação. Você está ancorado? Você está fundamentado teoricamente, tecnicamente? Você está fazendo um raciocínio que é científico? Ótimo. Então, é isso que importa. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô só olhando para ver se está tudo funcionando ainda. O pressuposto do sigilo. Bom, eu não vou focar muito nesse ponto, gente, porque nós já discutimos diversas vezes, né? Já discutimos a referência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já delimitamos aí quais são os campos do Código de Ética que regem sobre sigilo, já falamos sobre a lei da preservação de sigilo de pessoas que vivem com infecções diversas, né, HIV e outras. Então a gente já debateu muito isso, a gente já pensou aí na capacitação de registros, de documentos internos e assim sucessivamente. A gente já pensou muito nessa questão de sigilo. Nós já sabemos aí que o nosso trabalho pressupõe esse sigilo, enfim. Então eu vou para o ponto adiante. Quem quiser se aprofundar nesse ponto pode retornar às capacitações anteriores. O pressuposto do vínculo, isso é muito importante. Muitas vezes aqui no hospital, a equipe não pressupõe o vínculo nos atendimentos, até porque no caso deles isso é muito diferente, né?
enfim, tentando adentrar aí essa questão do vínculo e falando um pouco mais sobre isso. Vínculo recebe diversos nomes a depender das abordagens e das teorias psicológicas disponíveis, né? A gente tem um fenômeno aí que é essa relação de um ser humano com outro ser humano e em cada teoria vai receber um nome. Então tem relação terapêutica, transferência, mediação social, contato, agenciamento, conexão, né? Mas para a gente simplificar essa discussão, eu estou adotando aqui o termo vínculo porque é a terminologia que é adotada pelo CFP na referência técnica para psicólogos hospitalares. No entanto, a gente não pode desconsiderar que cada profissional tem uma forma particular de compreender esse fenômeno a partir da sua bagagem teórica, né? Então, vamos lembrar do comecinho da nossa capacitação. Aqui a gente está tentando criar um terreno comum, de forma muito circunstanciada, para a gente ter um diálogo entre nós, mas é claro que isso é muito limitado, porque cada um vai ter aí uma forma de compreender. Mas, assim, na referência técnica que eu acabei de citar, o conceito de vínculo aparece associado principalmente com o auxílio na investigação dos sintomas emocionais que interferem na evolução clínica do paciente ou da paciente, como possibilitador de orientação, aconselhamento, atividades de educação para a saúde, desenvolvimento de assistência psicoterápica e assim sucessivamente, né? Nós estamos falando então de um elo necessário à adesão ao tratamento, como garantia de acesso aos serviços, com confiança e segurança e com uma atenção singular ao usuário e com um trabalho contínuo, longitudinal e mais efetivo, certo? Então, muitas vezes nos é proposto assim: queremos o atendimento diário para o paciente X, né? Mas se o psicólogo que está atendendo ele não tiver, coloca outro, tá tudo certo, resolve, né? Como se fosse tudo assim, né? Tipo, como se fosse assim, o paciente precisa tomar remédio todo dia. Se a enfermeira que deu o remédio a primeira vez não tiver, então coloca outro enfermeiro, ele dá o remédio, tá tudo certo. O importante é tomar o remédio no horário. Para nós não é assim, né? Porque o nosso trabalho, é fundamental o estabelecimento desse elo, o estabelecimento desse vínculo com esse sujeito. Então, se eu tive confiança com uma pessoa e eu me abri com uma pessoa, se eu trocar por outra pessoa, não vai ter o mesmo efeito, não vai ter essa coisa que está sendo pontuada aí, que é o trabalho contínuo, longitudinal, efetivo, certo? Então, muitas vezes a gente precisa realizar esse trabalho de orientar a equipe. Olha, tem um psicólogo que já está acompanhando esse sujeito. É importante fortalecer o vínculo com esse psicólogo para o trabalho ser mais efetivo. Não, mas a gente quer que atenda todo dia. É difícil para a equipe compreender, porque para eles a nossa defesa do estabelecimento de vínculo muitas vezes aparece como se fosse uma mera recusa ao atendimento, como se a gente só estivesse criando obstáculos para atender uma pessoa, e não é assim, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Então, por isso que eu coloco aí, né, a importância de fortalecer a figura do psicólogo ou da psicóloga de referência com a equipe. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho diário, mas que nós temos que fazer, né? É claro que em situações urgentes, que exigem atendimento imediato, nós vamos realizar também, né? Mas a importância do vínculo é fundamental e a gente precisa discutir isso com a equipe e mostrar para a equipe a importância, né, de estabelecimento desse vínculo, e também explicar que a intervenção repetida com vários profissionais, sem esse vínculo estabelecido, pode ser até prejudicial para o sujeito, né? Adiante. A ambiência. Esse é um conceito que eu tenho discutido bastante com vocês, né? A ambiência é um conceito que é definido pelo Ministério da Saúde. Isso também é mais uma daquelas coisas que para cada teoria vai receber um termo diferente, né? Então alguém vai falar do setting, né? Vai falar do espaço terapêutico e assim sucessivamente. Aqui eu estou usando o termo do Ministério da Saúde, que nada mais é do que o ambiente físico,
social, profissional e de relações interpessoais que deve estar relacionado a um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana. Então, a noção de ambiência atravessa todos os nossos atendimentos, né? A gente está sempre pensando, até mesmo às vezes de forma intuitiva, de usar o ambiente a nosso favor. Então, por exemplo, olha, você não quer falar comigo ali naquele cantinho, né, um lugar ali mais reservado, ou você não quer estar comigo ali na sala de acolhimento, um lugar a quatro paredes, um lugar fechado, mais confortável. Você deseja uma água, né? Percebe que você está muito nervosa, quer uma água. Tudo isso são recursos de ambiência que nós utilizamos para respaldar os nossos atendimentos, para facilitar o nosso atendimento. E ele não pode ser ignorado, né? Isso atravessa todos os nossos atendimentos, sim, mas principalmente aqueles atendimentos mais delicados, como, por exemplo, comunicação de óbito, né? Entrevista familiar para doação de órgãos, que a gente utiliza muito da sala de acolhimento e que a gente sempre bate o pé que esse tipo de atendimento tem que acontecer nesse tipo de espaço. E não é à toa, né? É justamente porque a gente está se utilizando da estrutura, a gente está se utilizando da arquitetura a nosso favor, porque a gente sabe que isso cria efeitos, inclusive, psicológicos. Certo? Então, estes foram as referências que eu utilizei aqui para trazer esses conceitos, para trazer esses princípios gerais, e eu penso que todas as nossas condutas no hospital, todas as os nossos procedimentos, as nossas padronizações, elas passam por essas referências e por esses princípios gerais. Entendendo esses princípios gerais, fica muito mais fácil da gente realizar um trabalho com mais autonomia, com mais reflexão ética, mas também de entender como foram construídas as padronizações das nossas normas e rotinas aqui no hospital. Certo? Então, eu quis começar por aí, e daqui em diante a gente vai vendo esses princípios retornando nos nossos procedimentos operacionais padrões, né? E das nossas condutas aqui no hospital. Certo? Por hoje é só, e a gente continua a nossa discussão em outros espaços. Tá bom? Tchau, tchau.